Boa noite. É, Vamos continuar aqui na nossa apostila, o andamento aqui, né, na página 16, do nosso módulo 3. Na aula anterior, falamos um pouco sobre a questão das hierarquias urbanas, dos diversos tipos de cidades que existem, tanto as cidades globais, metrópoles regionais, metrópoles locais, e mostramos que existe uma hierarquia, né, entre as diversas metrópoles. Situamos Goiânia dentro dessa hierarquia, São Paulo, as principais cidades brasileiras, basicamente. E agora que vamos adentrar um pouco sobre alguns problemas, né, dessa urbanização, dessas desigualdades sociais, desemprego, violência urbana, problemas com a mobilidade urbana, além de problemas ambientais, que é muito importante isso também, que é aquela ideia de que falamos no começo, né, que muitas vezes, sempre, na verdade, eu sempre falo em todos os módulos aqui do nosso curso, tanto no módulo 1, no módulo 2 e no módulo 3, que a, os aspectos naturais estão sempre relacionados com os aspectos humanos. Um está, geralmente, muitas vezes, os aspectos naturais, eles influenciam de forma significativa nos aspectos humanos. Um exemplo nós vamos ver hoje. No caso de desigualdades sociais, né, gente, ela ocorre devido à concentração de renda, que leva à segregação urbana. Ou seja, como é que funciona essa segregação urbana? Existe o valor do solo. Por exemplo, as regiões mais valorizadas da cidade, mais centralizadas, onde se encontram os serviços, os melhores serviços, né, as melhores lojas, as melhores escolas, os shopping centers. Essas regiões da cidade onde se encontram os grandes parques, por exemplo, aqui em Goiânia, temos o setor oeste, por exemplo, onde se encontra o Bosque dos Buritis, está na proximidade do centro, onde se encontram diversos serviços, assim, que são de boa, ótima qualidade, né? Está muito concentrado, perto de tudo que existe, perto de tudo que tem na cidade, assim, é um acesso fácil. O solo nessa região acaba sendo caro, não só nessa região, mas em outras regiões elas acabam ganhando, um, se tornando lugares caros para se morar. Isso faz com que a população mais pobre ela tenha que morar mais distante dessas regiões centralizadas. Nós chamamos de centralidades essas regiões. São regiões onde concentra-se a maior parte dos serviços e comércio. Enfim, essas centralidades, por exemplo, das proximidades desses grandes parques de Goiânia, elas vão, tipo, adquirindo um preço mais caro, né, de se morar. Isso faz com que as pessoas com renda mais baixa não tenham outra opção a não ser morar mais distante do trabalho, o que vai acarretar em diversos problemas. Essas pessoas de baixa renda morando mais longe, isso vai afetar em que sentido? No sentido de muitas pessoas vão morar em locais insalubres, em locais inadequados, com infraestrutura baixa, com falta de coleta de esgoto, com esgoto a céu aberto, sem saneamento básico. Ou seja, essas perspectivas não são nada boas para a cidade, isso tudo por conta do preço, né, que acaba sendo elevado. Isso gera um processo de periferização, que chama, ou favelização também, que por condições financeiras, né, essas pessoas acabam morando em locais irregulares. É uma grande realidade das cidades brasileiras, tanto de Brasília também, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. Por conta do valor da terra, o que acontece é isso. A situação é que afasta as pessoas com menor renda, devido a devido não terem condições de morarem no local mais caro, e jogando, assim, parando para pensar sobre uma questão, uma linha do tempo aí de 10 anos, uma das coisas que mais, um processo de inflação, né, superinflação que tem acontecido, com o custo de vida nosso tem aumentado bastante em diversos aspectos, todos percebemos aí. Com essa pandemia, então, podemos perceber também o tanto que o custo de vida veio aumentando. E a partir disso, isso acaba causando esses aumentos de preços, né? Uma das coisas que mais aumentou nos últimos tempos é o preço do aluguel. Independente do local que for, se for no local mais nobre, um local mais próximo de grandes serviços, grandes comércios, esse local vai estar sempre mais caro. Até mesmo os locais mais distantes dessas regiões, eles estão mais caros, ou seja, o aluguel subiu muito, o que dificultou mais ainda e potencializou mais ainda esse processo de periferização e de favelização das pessoas. Ou seja, a tendência foi só piorar dos anos para cá. E é o que aconteceu, né? Hoje percebemos que bairros assim bem distantes,
em condições precárias. E esse problema acarreta em outro, que é um pouco maior, né? Que é a questão de morar longe do trabalho, a questão da mobilidade urbana, que é tão colocada em debate, né, a mobilidade urbana, porque hoje as grandes cidades, tanto Goiânia, São Paulo, qualquer outra cidade, assim, até as cidades que nem são capitais, têm passado por um processo de trânsito cada vez mais caótico. É muito carro por habitante. As pessoas estão colocando cada vez mais carro nas ruas. E sem levar em consideração, em relação a isso, o modelo de urbanização das grandes cidades brasileiras, eles foram feitos para carros. Ou seja, é um modelo conhecido como urbanismo rodoviarista. Eu peço que vocês depois pesquisem um pouco sobre isso para compreender mais sobre esse assunto. O urbanismo rodoviarista é voltado para que para que você se desloque na cidade, o uso do automóvel individual seja a opção mais viável. Esse é o modelo brasileiro, né? Esse modelo veio lá desde a década de 50, né? Quando a indústria automobilística veio para o Brasil, teve muitas concessões e isenções de impostos para que a indústria que produzisse automóveis viesse para o Brasil. E devido a isso, muitas cidades, muitos urbanistas projetaram as cidades, né, em prol do carro. Esse é um dos grandes problemas das nossas cidades hoje, porque ela é altamente dependente de carro. E a população que mora mais longe do trabalho sofre muito, né, com a condição. O transporte público também não é bom, né, hoje. Principalmente aqui em Goiânia, todo mundo que já pegou um ônibus assim para atravessar a cidade no horário bem movimentado sabe como é que é um sofrimento, é muito complicado essas questões. Isso faz com que a qualidade de vida das pessoas fique cada vez mais baixa, ainda mais as que moram longe, né? Até chegar ao trabalho. E muitos defendem, né, que a ideia de que é necessário que as pessoas deixem de usar o carro para irem de outras formas, né? Os modais de transporte hoje, o que temos é basicamente moto, carro, metrô, que em alguns lugares tem, no caso de Goiânia não tem o metrô, no caso aqui tem um transporte coletivo, né, que é o ônibus, e tem outros modos de transporte. E existem os modais de transporte alternativos. Quais são eles? Por exemplo, a bicicleta é um deles. Estimular o uso da bicicleta contribui muito nesse aspecto. Só que a ideia é que não adianta estimular o uso da bicicleta se a infraestrutura das cidades, principalmente aqui de Goiânia, ela não proporciona isso. O que seria essa infraestrutura? A ausência de ciclovias, ciclofaixas, nas periferias da cidade, até as regiões mais centrais, é muito grande. Ou seja, é muito perigoso sair de bicicleta. O que dificulta mais ainda é essa ideia do uso do modal de transporte alternativo, que seria a bicicleta, para evitar com que as pessoas se desloquem de longa distância de carro, no caso, que congestione as vias de carro, com, com lote os ônibus. Ou seja, é um pouco complicado, né? Mas um grande debate sobre as questões urbanas hoje, principalmente no Brasil, no mundo todo também, é a questão da mobilidade urbana. Porque a mobilidade urbana, a ideia sempre é essa, buscar melhorar essas mobilidades, porque além da pobreza, da desigualdade, é claro que vamos falar um pouco, um dos grandes problemáticos das grandes cidades é essa ideia da mobilidade urbana. Se movimentar na cidade hoje é muito difícil. Uma família que quer ir ao parque e mora longe do parque, a dificuldade deles chegar ao parque é gigantesca no fim de semana, levando em consideração que a frota dos ônibus é bem menor no fim de semana. Essa ideia do morar longe, não ter um parque próximo de casa, dificulta muito o lazer das pessoas também, não só o dia a dia, o cotidiano do trabalho. Ou seja, é difícil para você sair da sua casa e ir ao parque no fim de semana. Para muitas pessoas é muito difícil. Muitas também não possuem um carro. Ou seja, o transporte coletivo ele deveria ser mais eficiente nesse sentido. Por ser mais barato, ele deveria suprir muitas demandas que não conseguem, né, no caso, no fim de semana, por exemplo, voltar para o lazer e durante a semana voltar para o cotidiano, né, das pessoas, para a mobilidade e ao trabalho. Ou seja, a problemática urbana ela é muito intensa, é, a questão do congestionamento, são muitos carros na cidade, as vias. Agora entra outra questão aí, que é uma questão ambiental que acaba agravando, né, que é a questão das chuvas, a estrutura da nossa cidade, a organização dela, urbanística, é, muitos locais assim que ocorrem inundações, isso dificulta cada vez mais a vida da nossa população e as nossas vidas.
São grandes problemas, assim, que a geografia, né, juntamente com essa temática da mobilidade urbana, nós estamos tentando compreender e achar formas de solucionar esses problemas, né? Porque o certo seria os nossos governantes, e eles que têm o poder de solucionar isso, estimular mais o uso de certo modal de transporte. Em alguns lugares do Brasil e do mundo, existem formas de diminuir isso. Em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito grande, né, 12 milhões de habitantes, existe o rodízio dos carros. Ou seja, existem rodízios. Se você tem determinada placa, você só pode andar na cidade em tais dias. Senão vai acontecer de você se multar, levar multa. Ou seja, esse tipo de política estimula uma parte da população que sairia de carro de casa a utilizar o transporte coletivo, por exemplo, uma bicicleta. É uma das formas que se existem hoje de tentar melhorar a situação da mobilidade urbana nas grandes cidades. Em Nova York, por exemplo, existe o pedágio urbano. Pedágio urbano não é nada mais, nada menos que ele funciona como um pedágio mesmo das rodovias que conhecemos. O pedágio urbano funciona assim. Para você acessar o centro da cidade, por exemplo, que é geralmente os centros das cidades são regiões em que o fluxo de carro é maior, é uma frota muito grande, né, por conta da quantidade de serviços que se encontram ali. Muitas pessoas nos horários assim de o horário comercial buscam concentrar nessas regiões. O pedágio urbano basicamente cobra você entrar de carro nessas regiões e te estimula a entrar a pé, por exemplo, no centro da cidade, ou pegar um ônibus até o centro. Isso pode ser uma ideia boa em alguns casos. Muitos são contra, muitos são a favor. O que nos deixaram aqui como missão é pensar sobre essas questões. Para que cidade queremos? Uma cidade feita para carros ou uma cidade feita para pessoas andar? Hein? Fica esse grande debate para a gente. É uma questão muito importante hoje debatermos mobilidade urbana, porque nunca é algo assim que sempre está presente no nosso cotidiano, é algo que nos estressa, é algo que facilita a nossa vida. Estar dentro de um ônibus, dentro de um carro, atrasar para chegar ao trabalho. E o que buscamos sempre é uma qualidade de vida melhor. Chegarmos bem ao trabalho, podemos morar próximos de farmácias, de padarias, e combater essas desigualdades sociais, né? A formação de favelas hoje, por exemplo, é muito comum no espaço urbano de grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México. São esses países em desenvolvimento, como o Brasil, o México, eles têm muitas essas favelas, né, que são esses aglomerados subnormais, que essas pessoas acabam indo morar em áreas vulneráveis, ecologicamente frágeis, áreas de grande risco social, risco de saúde, e por aí vai. Uma questão importante é que, com o aumento da população nas grandes cidades, muitas vezes essa população não possui uma qualificação específica que possa lhe dar uma condição para ela de uma renda mais alta no mercado de trabalho. E o que acontece é que começa a aumentar o número das pessoas desempregadas, né? Para sobreviver, muitas dessas pessoas têm que entram no trabalho informal. Ou seja, o trabalho informal, ele garante uma renda de certa forma, mas a partir do momento que grande parte das pessoas estão nesse trabalho informal, surge-se ali uma preocupação, né, por conta que essas pessoas elas não possuem os direitos, no caso, né, que são as férias, o 13º, e as proteções sociais, o afastamento remunerado por motivo de saúde, o auxílio-desemprego. Ou seja, não gera uma segurança para essas pessoas. Isso pode ser um pouco preocupante, né? Na verdade, é bastante preocupante essa matéria aqui da Folha Oeste que estamos observando aqui na nossa apostila, quase 100% dos empregos criados em 2017 foram informais. Ou seja, no ano de 2017, né, já vimos enfrentando uma crise aí no Brasil, que até hoje ela perdurou, né, que a pandemia ela ganhou muita força, né, até uma força assim que ninguém imaginou que ia ganhar, com tantas demissões, tantas falências e a dificuldade cada vez maior, né, com a questão do desemprego, e as grandes cidades são as que mais presenciam isso, porque, de certa forma, a maioria das pessoas estão concentradas nas grandes cidades e as maiores aglomerações urbanas, né? E mais de 80% da população do Brasil também estão nas grandes cidades. Ou seja, é nas grandes cidades que podemos perceber de forma significativa essas desigualdades sociais, essas concentração de renda com os mais ricos em relação aos mais pobres, essas grandes facetas aí, né? Essas grandes problemáticas que estamos aí tentando compreender com o estudo da geografia,
principalmente no âmbito da urbanização, das grandes cidades, das cidades médias, das cidades centrais, das cidades locais. E é o nosso cotidiano nessas cidades. Estamos vivenciando isso. Voltando a falar aqui na nossa apostila, né, falamos do problema da mobilidade urbana, que envolve muitas vezes a falta de transporte público, os altos valores da passagem também é um grande problema, que muitas vezes a passagem aumenta e não se tem, a qualidade não aumenta também, né? A qualidade não acaba não aumentando junto com a passagem do transporte público, e existem várias revoltas em cima disso. Outros problemas ambientais dentro das cidades que podemos destacar são os problemas ambientais, né? Que eu vou citar alguns deles aqui, como a poluição da água, dos rios, né, que atravessam as cidades, muito igual o Rio Meia Ponte aqui em Goiânia, ele sofre bastante com poluição. E é um problema seríssimo, né, porque o Rio Meia Ponte abastece várias represas aqui, né, igual o Ribeirão João Leite, né, que é a represa do Ribeirão João Leite aqui de Goiânia, de Paranápolis, ela é importantíssima, né, e o Meia Ponte deságua nela, né, o afluente do Ribeirão João Leite é um afluente do Meia Ponte. Outra coisa que podemos citar também são as ilhas de calor e inversão térmica, né? A poluição geralmente é causada por esgotos domésticos e industriais, né, nos rios, principalmente industriais. Existem várias indústrias que estão nas proximidades dos rios e elas poluem de forma, assim, descarada os rios. Isso prejudica muito a população. A poluição de um rio é algo, assim, que é catastrófico, né? Tanto para a questão das pessoas que vão ali consumir essa água, utilizar, fazer o uso doméstico dessa água, quanto para as questões ambientais, né? Os outros animais, os outros seres vivos, os habitats, ou seja, o ecossistema de forma geral. A poluição, ela tem um fator agravante muito forte, ela não é basicamente só uma poluição, ela vai ali gerar mais problemas futuramente. Outro fator é a poluição do ar, causada pela queima dos combustíveis fósseis, né? Essa gasolina aí, né? Essas micropartículas, a poluição das indústrias também, que elas jogam no ar, essas famosas chaminés, né? Que não possuem os filtros. São fatores importantes, né? A questão da poluição, se for observarmos o tanto de carro que está todos os dias aí na rua, é uma poluição constante. O fluxo de carros é muito grande. Outra coisa também é a poluição do solo, que as indústrias principalmente são responsáveis, né? A questão dos aterros sanitários, que são ali para evitar essa contaminação do solo, que são bem importantes. Outra coisa que temos é a inversão, como é que chama? A ilha de calor, quer dizer, que é, vocês já perceberam que um bairro mais afastado, por exemplo, um bairro mais assim, que não é tão urbanizado, olha essa imagem, observe ela. Por exemplo, um bairro mais afastado, ele que possui uma área mais verde, não é tão urbanizado, a temperatura dele é menor. Uma região mais centralizada, ela é muito mais quente. Por exemplo, o bairro de Campinas, ele é muito mais quente se você for ao bairro de Campinas aqui em Goiânia, que é um bairro que não tem muita árvore, é um bairro que não é tão arborizado, é um bairro que tem muito comércio, é um bairro que não tem muita área verde. Eu falo a região central aí de Campinas mesmo. É um bairro com muito fluxo de carros. Se você for em Campinas e for no Parque Areião, no Vaca Brava, você vai perceber a diferença de temperatura numa tarde, por exemplo, vou lá 1 da tarde, 1h30 da tarde, você vai perceber. Ou seja, a questão é que esses edifícios que tem nessas áreas mais urbanizadas limitam a circulação do ar e com a ausência de árvores, né, faz com que esse gráfico aqui representa a temperatura. Olha, nessas regiões mais centrais, a temperatura é sempre maior. Ou seja, esse fator aqui é conhecido como a ilha de calor, né? Cria-se uma ilha de calor nessas áreas mais urbanizadas, até porque ela aquece mais, né? Esse concreto, essa área assim, sem área verde, faz com que qualquer ambiente se torne mais quente. E esse é um dos fenômenos urbanos que existe, né? Essa ilha de calor. Outro fenômeno que podemos citar é a inversão térmica, né? Que é basicamente quando o ar fica parado sobre um local sem a formação de ventos, dificultando a dispersão do ar emitido pelas cidades, e fica, no caso, o ar quente é mais leve, né? E o ar frio, ao momento que o ar frio sobe, o ar quente sobe, o ar frio é mais pesado, ele segura toda aquela poluição no horizonte. Ou seja, basicamente essa ideia aqui, ó.
Você já viu quando você acorda pela manhã e olha para o horizonte e tá aquela poeira, aquela sujeira assim, e você fala, meu Deus, o que é isso? É basicamente por isso. Esse problema é porque a poluição do ar, ela continua por conta do ar frio pela manhã, ela acaba ficando na parte mais baixa da atmosfera. E toda essa poluição fica em contato com a gente. E esse fenômeno ele pode causar vários problemas respiratórios, cardíacos, irritação nos olhos, tontura, náuseas. Em épocas do ano, é mais frequente isso aqui, por exemplo, setembro, junho, julho, mas do meio do ano para o final é muito comum a inversão térmica. E é um grande problema assim das grandes cidades, né? Que diminui muito a qualidade de vida nessas grandes cidades, porque esse ar frio ele acaba, como ele é mais pesado, ele acaba retendo na parte mais baixa da atmosfera essa poluição pela manhã. E é um grande problema que enfrentamos aí. Gente, então basicamente aqui eu falei sobre alguns problemas sobre a urbanização, né, hoje que enfrentamos. Um deles é a desigualdade social, o processo de periferização, a questão das favelas, do custo do solo, da moradia. Também se fala aí sobre a questão do desemprego, que nas grandes cidades acaba sendo muito alto por conta da desigualdade, a falta de qualificação. Falei também de dois problemas aqui urbanos, mas que tem uma perspectiva mais natural, né, que acaba afetando a qualidade de vida nas cidades, que um deles é a ilha de calor, né, que é essa ideia de que as regiões com menos arborização e mais com solo mais impermeabilizado, sem áreas verdes, elas têm a tendência de ser mais quentes durante o dia, que vai gerar um maior desconforto aí para a população, né? E enquanto lugares que têm áreas mais verdes, rurais ou bairros mais afastados, que não têm tantos prédios, vai ter, assim, uma temperatura mais agradável. Aí trazemos a importância para a questão das árvores, né? O quão é importante numa cidade ser bem arborizada. Goiânia, por exemplo, é considerada uma cidade muito arborizada. Está entre as mais arborizadas do mundo. Só que isso não quer dizer que aqui não existe essa ilha de calor, porque existem bairros que é muito complexa essa situação, não tem tantas árvores assim. Ou seja, o estímulo para se plantar mais árvores é sempre bem-vindo nessas regiões centrais. Isso ajuda muito a diminuir essa temperatura, melhorar a qualidade de vida da população de forma geral. Outro aspecto que eu citei é aquela inversão térmica, né, que é um problema aí, minha perspectiva mais natural, que observamos na cidade e que nos traz vários problemas, inclusive respiratórios. Gente, é basicamente isso, essa parte no módulo 3. Eu agradeço a todos a atenção e muito obrigado.